Muito boa noite. Acharam que eu tinha esquecido, né? Que eu não ia fazer o bônus de como um food salvou um casamento, né? Esse doce, né? Que eu trouxe para vocês ali toda uma estrutura, todo um trabalho ali de como fazer esse lançamento, como pesquisa de mercado, como usar a inteligência artificial para operando, né? Ou seja, melhorando as nossas vendas. Então agora, né? Depois de um tempo de descanso, foram 3 horas de vídeo ali de treinamento, enfim, tudo mais. Voltei para trazer para vocês, ou seja, como criar essa estrutura, né? Ou seja, uma proposta de valor muito simples, tá? Ou seja, para a questão educativa do vídeo aqui, para que vocês possam entender o que está acontecendo. Vou compartilhar com vocês aqui algumas telas de geração de imagens, enfim, tudo mais, vou mostrar para vocês como é que foi o processo de criação. Deixa eu transferir para cá essa estrutura. Então passo para cá e já consigo demonstrar para vocês através do detalhamento de como foi feito. Então assim, para que a gente possa entender, ou seja, possa passar para vocês, tá? Comentei com vocês no vídeo, lá né, no vídeo anterior, na parte 3 ali, não recordo muito se na 3A ou 3B, mas falei sobre né, a experiência, né, o valor, criar uma história do produto, enfim, né, estabelecer uma linha de conexão de amor, de carinho, ou seja, de uma estrutura de uma história, né, que conte uma história do produto, enfim, tudo. Então eu comentei ali com vocês, assim, como um fudge salvou um casamento, ou seja, como um pequeno doce de chocolate com cobertura de caramelo e tudo mais, salvou um casamento. Então uma história né, que é envolvente, e aqui eu trouxe para vocês como criar essa história. Depois vou estar mostrando para vocês como né, formatar, como jogar isso aqui em quadros, alguma coisa nesse sentido. É claro que eu não sou videomaker, né? Ou seja, a gente terceiriza esse tipo de trabalho, porque eu não sou expert nisso. Então, sábio é o homem que reconhece as suas fraquezas. Então, me preocupo muito em trazer para vocês o conhecimento, em agir no que eu sou bom, né? O que eu faço de excepcional, de excelente, e delego todo o resto nesse critério de trabalho. Então, eu vou estar passando para vocês o seguinte, tá? Aqui é necessário que vocês trabalhem, operem com o ChatGPT 4, ChatGPT pago, tá? Para trabalhar com essa, não necessariamente essa história, mas para trabalhar depois para criar as imagens, ou vocês podem trabalhar criando as imagens do Copilot, do design da Microsoft, que é gratuito, ou outra ferramenta gratuita se vocês quiserem. Tá? Passo para vocês aqui uma instrução também, o seguinte. Existem ferramentas de inteligência artificial, de criação de imagens, que permite que nós façamos o sequenciamento da estrutura da história baseada nas características dos personagens que nós estamos criando. Assim, uma dessas que eu trabalho ali, né, enfim, não vou demonstrar para vocês porque ela é uma ferramenta paga, mas vou trazer para vocês um conceito bem simples, mas retornando com o conhecimento. É o Leonardo aí, ele trabalha com né, a estrutura aonde nós operamos, podemos subir algumas imagens, trabalhar com as características e ele vai desenvolvendo o quadro. Tá? Então, é nesse quesito que eu vou trabalhar com vocês. Então, já como está na tela, passei para vocês aqui, né? Ou seja, demorei um bom tempo para poder fazer com que essa estrutura aconteça, para esse vídeo não ficar muito longo também, porque ele é só um bônus. Vamos criar uma história de como um fudge salvou um casamento, onde a noiva estava ansiosa, tá à noite ali, a noiva estava ansiosa e não queria entrar, e o noivo estava preocupado, e a madrinha lembrou do fudge que ela tinha guardado, escrito "Eu te amo", que os noivos escolheram juntos. Então ela deu esse fudge para o noivo, ele tirou uma foto, enviou para a noiva, e ela se acalmou, entrou na igreja, e antes do sim, os dois comeram metade, cada um para celebrar o amor deles. Crie uma história com 8 quadros e descreva cada quadro. Então, vou trabalhar com vocês nestes 8 quadros que nós temos aqui, ou seja, 7 ou 8 quadros. Né? Então vou trabalhar, por exemplo, né, a descrição da cena. Por que eu pedi a descrição da cena, tá, gente? Assim, porque a partir de determinado momento eu fui lá numa ferramenta da OpenAI, né, ou seja, o DALL-E, e pedi para que ele gerasse as imagens desse casamento, dessa estrutura, desses frames que nós estamos trabalhando. Então, ou seja, entrei, colei a estrutura e ele gerou a imagem prontamente. Tá? Então, não ajustei prompt, não fiz melhoria de fundo, não fiz melhoria de processo de imagem, não fiz nada, só gerei. Tá? Então, assim, escolhi algumas dessas imagens aqui, ou seja, a noiva nervosa, né? A estrutura que a gente conversou, ansiosa, o noivo recebe o fudge, né? Ou seja, o trabalho ali, a foto do fudge, o noivo né, com o fudge em mãos, tira uma foto, manda para a noiva, né, a madrinha sorrindo no fundo, enfim, tudo que está acontecendo.
A noiva recebe a mensagem, então como vocês podem ver a imagem da noiva recebendo a mensagem, as características da noiva mudaram aqui, do noivo também, então como eu falei para vocês, tendo uma foto original, uma imagem original, dentro de uma determinada tipo de ferramenta de inteligência artificial, de trabalho e tratamento de imagens, nós conseguimos fazer com que a característica da imagem ela prossiga, tá? Mas o objetivo é demonstrar para vocês como isso pode ser feito, e aí vocês passem a pagar uma ferramenta, utilizar uma agência de marketing, um social media, um videomaker, para operar nesse contexto, né? Logicamente, né, pessoas que já operam com o IA, tá? A entrada triunfal da noiva, ela entra na igreja com um buquê firme, enfim. Depois, né, no momento da cerimônia, então sim, eles, né, dividem o FUD ali antes do sim. Então, né, uma estrutura de celebração. Aqui mostra algumas restrições da ferramenta, ou seja, não passei mais tempo, né, trabalhando sobre isso, mas não consegui gerar devido a questões de política de conteúdo, enfim, tudo mais. Então vamos verificar se somente aqui nesse contexto é somente sobre o beijo, na verdade, né, que ele não pode gerar uma imagem, né, dos noivos se beijando. Então vou fazer uma estrutura. Não conseguiu gerar ainda essa estrutura aqui, tá? Então, ou seja, quero trabalhar, ou seja, vou botar aqui, né? Reformule este prompt para gerar a imagem. Então vamos a troca dos noivos, ok. Então agora eu vou pedir simplesmente gere. Vamos ver se ele vai conseguir gerar essa imagem aqui. Então senão eu passo para vocês, tá? Então de novo, tá? Não conseguiu gerar. Então vou retirar, por exemplo, aqui as cenas do beijo, a troca de votos. Os noivos se olham carinhosamente enquanto os convidados aplaudem. Sorriem radiantes, de mãos dadas, um gesto simbólico que ali, ó, o doce que compartilha tem um marco na sua história, a força de amor, a cumplicidade. A cena é cheia de alegria, suave, envolvente, destaca a felicidade, amor e o carinho. Então vamos verificar se isso aqui é a cena da estrutura do beijo. Então possivelmente pode ser a questão do beijo. Vamos analisar como ficamos aqui. Eu consigo, né, mostrar para vocês a criação da imagem. Ó, geramos uma imagem. Então, perfeito, né? Vou adequar essa aqui que mais parece, né? O noivo aqui não está tão bem, mas vou salvar esta imagem aqui numa pasta, né, que eu já separei. Então, a partir deste momento, né, eu já estou trabalhando com uma ferramenta, né, chamada Runway, ou seja, estou criando os vídeos da estrutura, porque eu decidi fazer um vídeo e mostrar para vocês. Então, vou fazer este processo aqui, vou subir este vídeo, vou pegar esta estrutura que nós acabamos de criar aqui, tem uma troca de votos, enfim, vou passar um prompt básico aqui, não está nem sendo talvez, né, a questão correta, na verdade, que a gente vai tratar nesse contexto, mas eu estou gerando para fins de demonstração com vocês. Runway tenho créditos gratuitamente também assim, ou seja, posso gerar vídeos, né, de 4 segundos, digamos assim, ali no trabalho. Aqui ele já está gerando o vídeo, ou seja, eu estou fazendo neste momento o quê? Uma imagem em um texto e estou gerando um vídeo, né, em inteligência artificial para demonstrar para vocês como isso opera, tá? Então, agora eu posso mostrar para vocês, ou seja, a primeira parte, né, a primeira cena, digamos assim, tá? Então vamos trabalhar aqui, ó. Então o que acontece ali? Então, né, o noivo preocupado, enfim, ansioso e tudo mais. Por exemplo, agora aqui é a noiva. A noiva também, né, tá ansiosa, demonstra preocupação, enfim, tem as madrinhas ali ao fundo. A madrinha, né, que possivelmente saiu nessa foto aqui, né, passou para cá, ou seja, como eu mostrei para vocês, perdeu um pouco a característica, mas eu não trabalhei na foto, enfim, não fui adiante nesse sentido. Aqui a foto, né, que a gente está conversando, né, o FUD que foi entregue, a foto do noivo mandando para a noiva, conversando com ela ali. Aqui a noiva recebeu, ou seja, ó, né, se a demonstração de carinho, a demonstração se emocionou, então ela recebeu a imagem do FUD. Depois a estrutura da igreja, ou seja, a noiva, né, se arrumou novamente, enfim, né, adentrou a igreja aqui. Nesse momento eu poderia ter como é que eu digo, gerado uma nova imagem, gerado uma nova estrutura, mas como eu falei, só para fins de demonstração para vocês, tá? Aqui, a estrutura no final, no nosso bloco 7, já na verdade ali, vocês compartilhando o FUD, né, celebrando o amor entre os dois, e aqui, no finalmente, que acabou de ser criado na estrutura aqui, ou seja, eles felizes, ela sorridente, ele sorridente, e o casamento, né, aconteceu.
Perdão. Vou salvar esse vídeo aqui, como eu já trabalhei ali fazendo os outros trabalhos. Vou estruturar com vocês aqui, agora eu vou trocar a tela. Então, como eu mostrei para vocês ali, um trabalho que a gente fez, tá? Através de vários vídeos dentro da Runway ali. Agora eu passei para dentro do CapCut, fiz uma rápida edição e vou mostrar para vocês como é que ficou. Depois a gente pode adicionar legenda, contar história, enfim, tudo mais, mas não é o objetivo aqui. O objetivo é somente mostrar para vocês e entregar esse bônus, tá? Então agora perceba como ficou. E chegamos ao finalmente do nosso vídeo, chegamos ao final desse bônus aqui, uma pequena historinha, mostrei para vocês como é que pode ser feito, algumas ferramentas gratuitas, como eu disse para vocês, para ensinar a fazer vídeo, para ensinar a social media e a parte de videomaker, enfim, tudo mais ali, temos muitos vídeos no YouTube, os grandes monstros aí que são muito melhores do que eu, mas como eu prometi, então cumpri, trago para vocês uma pequena historinha feita ali no CapCut, feita também no ChatGPT e usando a ferramenta da Runway de forma gratuita para transformar a imagem em vídeo, tá? O objetivo desse bônus aqui com vocês, tá? É trazer para vocês que vocês podem criar histórias de valor, ou seja, através das ferramentas que nós temos hoje em mãos, tá? Adequar histórias, por exemplo, assim, se tu sabe uma história de uma criança que gostava muito de tomar um café com leite, um chocolate quente com a avó, enfim, tudo mais. Então essas são as histórias que motivam, ou seja, o teu bolo fez parte dessa história, o teu produto fez parte dessa história, então hoje tu pode estar trazendo esse valor, ou seja, esse carinho para dentro da estrutura da tua empresa e trazendo e mostrando isso, ou seja, cada vez mais te conectando com o público, Então, passa a fazer uma linha editorial, digamos assim, de histórias que encantam, ou seja, momentos marcantes, enfim. Então traça essa estratégia para dentro do teu produto para que tu possa te conectar com as pessoas. Não se esqueçam, sempre, pessoas compram de pessoas, por mais que tu tenha a identidade da tua marca, por mais que tu tenha a identidade da loja, tu tenha o logotipo, tu tem tudo, pessoas compram de pessoas, ou seja, você está à frente da marca. É em ti que eu confio, é em ti que eu vou buscar inspiração, é em ti que eu estou buscando conhecimento. Ou seja, quero que eu possa me conectar com vocês para que cada vez mais vocês comecem a buscar o meu conhecimento. Então, ou seja, a partir disso, nosso negócio começa a escalar, tá? Meu nome é Gessé Freitas, eu sou consultor estrategista de negócios. Esse vídeo faz parte de um bônus de outras 2 aulas, então, ou seja, como utilizar a inteligência artificial para vender mais. Então tem a parte 1, tem a parte 2, então assistam ali. Faço também, ou seja, parte de um produto maior, digamos assim, ou seja, tem 3 vídeos sobre isso. O último vídeo eu dividi em 2 partes, porque ficou muito grande, mas espero que vocês tenham gostado e se gostarem, então curtem, comentem e compartilhem. Então, muito obrigado, Deus abençoe e uma boa noite.